Vamos então para a mensagem desta noite sobre o tema Viva o chamado de Deus. Viva o chamado de Deus, onde estaremos lendo Jeremias capítulo 1, dos versos 4 ao verso 8. Onde verificamos que, assim como Deus teve o chamado para Jeremias, nós também temos o chamado para viver para Deus, viver a missão que Ele tem nos dado. Vamos ler, os irmãos que puderem abrir suas Bíblias, em Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 8. Dessa vez não está projetado, eu vou estar lendo essa passagem. Diz assim: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Até aqui vamos estar dando novamente ao nosso Deus. Ó Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por este culto, pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite. Te peço agora, Senhor, fale nossos corações através da Tua palavra, transforma nossas vidas através da Tua palavra, que é viva e eficaz. Me use, Senhor, neste momento, para que seja dito apenas o que Tu queres que seja dito, para transformar os nossos corações. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o livro do profeta Jeremias aqui estão registradas profecias a respeito de Judá, advertindo sobre a destruição que viria sobre aquela nação, a destruição que viria se aquele povo não se arrependesse de seus pecados. Então Jeremias clama à nação para que se volte até Deus, vá até Deus. Ao mesmo tempo que Jeremias aqui reconhece que inevitavelmente viria a destruição a Judá por causa da sua idolatria, por causa da sua imoralidade, sua desobediência a Deus. Então aqui em Jeremias capítulo 1, nós verificamos o chamado do profeta Jeremias, que é escolhido antes do seu nascimento, profeta que deveria ser a voz de Deus em meio a uma geração incrédula que não queria seguir o próprio Deus. Ele tinha uma mensagem terrível para aquela geração. E ainda criança, ao ouvir o chamado de Deus, o profeta se sente incapaz de realizá-lo. Contudo, irmãos, significa que o Senhor Deus que chama é o mesmo Senhor Deus que capacita. Não é por nossos próprios esforços, não é pelo nosso poder, não é pela nossa capacidade que faremos algo, mas é pela capacidade que Deus nos dá, pela capacidade que Deus deu aos profetas Jeremias, que Deus nos capacita hoje também para cumprir a vontade dele. Então isso nos mostra que não há poder nenhum em nós mesmos, mas todo o poder vem de Deus e deve ser usado para a glória de Deus. E é nisso então que a sua glória, que a glória de Deus é revelada e Deus é glorificado. Se o poder de Deus está com cada um de nós, somos capazes de realizar qualquer coisa. Não importa o tamanho do desafio, porque quem realiza é Deus em nós. Quem modifica, quem trabalha as pessoas nessas situações é Deus, e não pelo nosso próprio mérito ou força. Talvez alguns irmãos conheçam bem o profeta Jeremias, então vamos ver algumas informações sobre ele. Quem foi o profeta Jeremias? Jeremias ele foi filho de Ilquias e nasceu na cidade de Anatote, território de Benjamim. Ele nasceu aproximadamente há 650 anos antes de Cristo. Ele era sacerdote, além de ser profeta. Ele viveu no período mais conturbado da história do Oriente Antigo. Realmente o povo era muito incrédulo, muito idólatra e imoral. O profeta Jeremias então falou sobre o avanço inevitável da Babilônia, que culminou no exílio daquele povo judeu. Jeremias exerceu seu ministério por um período de mais ou menos 40 anos, ou pelo menos 40 anos.
Isso significa que sua chamada ao ministério se deu por volta de 627 ou 626 a.C. E a gente vê então que Jeremias aqui convoca o povo ao arrependimento, o povo mau ao arrependimento. E depois o profeta ainda avisa que o tempo de arrependimento havia se esgotado, porque o povo não queria saber de Deus. E a gente vê ainda que o profeta Jeremias anunciou que Deus salvaria o remanescente de seu povo por meio do exílio. Então, quando o período do cativeiro, o período do exílio terminasse, haveria uma maravilhosa restauração, haveria uma nova aliança. E o Novo Testamento ele nos mostra que essa promessa se encontra o pleno cumprimento em Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é a nossa nova aliança, através dele temos uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento, através da sua morte e ressurreição. Nós fazemos parte do povo de Deus, crendo nele. Nele nós temos libertação, nele nós temos salvação, nele diversas profecias se cumprem. O profeta Jeremias também é bastante conhecido por esse texto que nós lemos, por seu chamado por Deus. Mas quando pensamos, não somente no profeta Jeremias, mas quando pensamos em relação a nós, como entender o chamado de Deus para as nossas vidas? Como entender o chamado de Deus para mim, para você? Então vamos refletir sobre isso essa noite, sobre essa compreensão do chamado de Deus para as nossas vidas, olhando para o profeta Jeremias. Porque Deus tem um chamado para a sua vida. Você tem um chamado. E essa é a primeira verdade. Vou ver 3 verdades esta noite que mudam a sua vida. E a primeira delas é: você tem um chamado. Versos 4 e 5 dizem assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Mas mesmo quando ainda éramos sem forma, quando estávamos na barriga da nossa mãe, Deus também nos conhecia. Já havia vida, Deus trabalhava, já sabia o nosso futuro desde toda a eternidade. Então que a nossa atitude seja em deixar o Espírito Santo agir em nós, trabalhar em nós, nos conduzir conforme Ele quer, porque tem um plano para cada um de nós. Não devemos resistir ao agir de Deus. Se Ele mandar a gente fazer uma ou outra coisa, devemos obedecê-lo com todo o coração. E assim como Deus já conhecia o profeta Jeremias no ventre de sua mãe e conhecia cada um de nós, já tinha um plano para cada um de nós. Jeremias aqui já era jovem, mas Deus queria que ele soubesse, que Jeremias soubesse, que o seu chamado veio antes da sua juventude. Jeremias existia na mente e no plano de Deus antes mesmo de existir no ventre de sua mãe. E essa informação aqui então foi dada a Jeremias para que ele conhecesse a vontade de Deus, para que ele fosse encorajado e por isso ele alinhasse a sua vontade, a vontade que Deus revelou para ele. Paulo nos fala de seu propósito chamado a pregar o Evangelho aos gentios em termos semelhantes. Lá em Gálatas a gente vê que Paulo foi separado por Deus para a pregação. Assim como Jeremias foi separado, assim como Deus ainda tem separado pessoas para pregar esse Evangelho no dia de hoje. Na verdade, todos nós somos chamados para pregar o Evangelho de Deus. Alguns lugares específicos que Deus escolhe. Mas onde estamos, devemos pregar o Evangelho, porque Deus chama a todos para pregar esse Evangelho. Todos que um dia se converteram a Cristo foram chamados por Deus e têm essa missão. Lá em Romanos 8, 29 nós lemos: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para serem conforme a imagem de seu Filho, para sermos obedientes a Deus, para vida que agrada a Deus, uma vida santa a Deus, uma vida que cumpre a missão que Deus nos deu. Que missão é essa? Talvez o texto mais claro na Bíblia, que a gente pode ler, é Mateus 28, 19 e 20, que os irmãos conhecem, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. E eis que estarei com vocês, que estou com vocês, todos os dias até aos fins dos tempos.
Essa mensagem de Cristo aqui não foi apenas para o discípulo que era cego, é para nós hoje. Deus está conosco todos os momentos, até o fim dos tempos, assim como Ele nos chamado todos os dias para viver essa missão de fazer discípulos. Muitas vezes as pessoas elas acham que porque nunca ouviram um chamado específico de Deus, ou foram chamados para missões em algum lugar, ou chamados para ser pastor em algum lugar, elas não têm chamado nenhum, suas vidas não têm propósito perante Deus. Mas estão erradas. Estão erradas. Porque Deus Ele tem um plano para cada vida. Ele tem um plano, um chamado para cada um. Deus tem um plano para você, assim como tem para mim. Mesmo que não recebemos um chamado específico para algum lugar, nós sabemos pela Bíblia que temos o chamado de fazer discípulos, de falar de Jesus Cristo para todas as pessoas. Quando procuramos seguir então esse chamado que Deus nos dá, buscamos a vontade dEle, Ele nos guia a trilhar um caminho que conduz à pregação do Evangelho, à salvação de outras pessoas. Então, quando chegarmos diante de Deus, não podemos dar desculpas para Ele dizer: eu não te servi porque você nunca nos chamou. Porque Deus chama a todos nós. Deus nos chama. Creio que os irmãos conhecem a parábola dos 10 talentos, que está em Mateus 25, 14 a 30, mas resumidamente, essa palavra, essa história, ela diz o seguinte: um homem rico estava prestes a fazer uma viagem e chamou seus servos. Esse homem chamou então seus servos e lhe entregou algumas propriedades, dando a um 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro deu 1 talento, de acordo com as suas habilidades. Talento lá era uma moeda, um valor monetário. Então, deu para cada um esses talentos. E o servo que recebeu 5 talentos, ele começou a negociar, começou a investir e conseguiu dobrar seu valor, acumulando mais 5 talentos. Na mesma serva, o servo que recebeu 2 talentos, trabalhou e dobrou, investiu, duplicou os seus talentos. No entanto, o servo que recebeu apenas 1 talento ficou com medo e decidiu enterrar e proteger esse talento. Quando o dono retornou, ele chamou os servos para prestarem contas do que eles receberam. Os 2 primeiros servos que multiplicaram seus talentos, eles receberam elogios e recompensas do mestre. Mas o servo que enterrou o seu talento e não havia multiplicado, ele foi repreendido por seu mestre. O mestre ficou zangado pela sua falta de iniciativa, por sua negligência, por sua administração ruim. Então esse talento foi tirado dele e dado ao que tinha mais. A parábola aqui, essa parábola nos ensina que devemos usar nossos dons, nossos recursos, nossas oportunidades para servir a Deus. Servir Deus a partir daquilo que Ele nos deu. Não olharmos se é pouco ou se é muito, mas servirmos a Deus. Aqui talento não é sentido de dom, era uma moeda mesmo, era uma mercadoria, dinheiro. Mas tudo que Deus nos dá em nós, seja dons, talentos ou pós-materiais, devemos usar para a sua obra. Não devemos ser negligentes, ter medo de trabalhar para o nosso Deus. A parábola então nos desafia a usar nossos talentos para a glória de Deus, para o avanço de seu reino. Não podemos ficar na zona de conforto. Não podemos esconder nossos dons e talentos e tudo que Deus nos dá. Mas devemos usar para que Deus seja visto na cidade de Caçapava do Sul. Para que o Evangelho seja pregado na cidade. Devemos ser verdadeiros missionários. Diante de Deus, todos nós somos chamados a servi-lo. Em 1 Coríntios 13, 6 a 9, nós lemos o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho.
Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo fala que quem dá o crescimento, quem faz a obra é Deus, quem trabalha com os seres humanos é Deus. Ele termina falando ali, nós somos cooperadores de Deus, nós somos instrumentos de Deus, mas quem trabalha no coração do ser humano é Deus. Pois não podemos ficar tristes, animados, porque as pessoas não se convertem, porque nós não conseguimos transformar pessoas com próprias palavras. É Deus que transforma. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho para todas as pessoas. Paulo diz, então, somos cooperadores dessa grande obra. Então, irmãos, como você tem servido a Deus? Como você tem servido? Você pode servir orando pelos que não conhecem Jesus Cristo, orando para te dar mais coragem para pregar a Jesus Cristo. Você pode anunciar esse Evangelho de Jesus Cristo. Você também pode ser exemplo onde você está. Você pode ser um funcionário, você pode ser um aluno bom, onde as pessoas veem Jesus Cristo através de sua vida. Você pode ser um pai, você pode ser um filho exemplar. Assim, sua família vai conhecer Jesus Cristo através de você. Você pode servir na igreja, você pode contribuir. Há tantas maneiras de servir a Deus. Nós não temos desculpa para dizer, eu não sirvo porque eu não sei o que fazer. Nós podemos servir Deus de diversas maneiras onde nós estamos. Então não desperdice a sua vida. Chegando aqui ao final das nossas vidas, que possamos olhar para ela com alegria e não dizer, eu não servi a Cristo porque Ele nunca me chamou, ou porque eu não tive oportunidade, porque Deus chama a todos e todos nós temos oportunidade. Que de fato possamos orar a Deus, usar o coração voltado a Ele, voltado ao evangelismo, voltado a viver conforme Ele deseja. Mas Deus tem um chamado para a vida de cada um aqui. Deus tem um chamado para a sua vida. E 3 verdades que mudam a sua vida. Primeiro, você tem um chamado. E segundo, Deus te capacita. Deus te capacita. Os versos 6 a 8 dizem assim: Então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga no passo de uma criança, porque todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que Ele ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. Eu estou com você para livrá-lo. De fato, possamos ser pessoas entregues a Deus, sabendo que Deus está conosco, que Deus nos capacita, e nossos próprios méritos e esforços conseguimos nossas coisas, mas Deus trabalha em nós, cuidando de cada um de nós. Jeremias provavelmente tinha entre 17 e 20 anos quando recebeu essa palavra do Senhor. Jeremias se sentia talvez incapaz, se sentia incapaz de fazer a obra de Deus, mas o Senhor lhe chamou a si mesmo. Nós lemos ali a expressão, no passo de uma criança, algumas traduções dizem, eu sou jovem. A palavra do hebraico aqui, ela tem um alcance maior do que simplesmente a idade. É a ideia de que eu não tenho capacidade de fazer aquilo para o qual Deus está me chamando. E de fato nós não temos capacidade, mas Deus nos capacita a trabalharmos em sua obra. Nós somos tão frágeis, somos tão pecadores, nós falhamos, nós caímos, e para a graça de Deus nós levantamos. Que possamos olhar para Deus, dizer, Deus me ajuda, confiando na ajuda de Deus, viver para Ele. Então não importa as dificuldades, confie em Deus. Não diga, sou jovem, porque Deus usou Davi quando Davi era jovem. Davi serviu fielmente a seu pai no campo como pastor de ovelhas. Davi chegou a matar leão e urso, protegendo o seu rebanho. Matou até Golias, serviu o rei de Saul, comandou exércitos. Não diga, sou jovem, porque Deus encheu João Batista do Espírito Santo quando estava no ventre ainda de sua mãe. Então nós nunca somos jovens demais para ter o Espírito Santo, para Deus trabalhar as nossas vidas. Não diga, sou jovem, porque Deus usou Timóteo
quando jovem, e através do apóstolo Paulo foi dito o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então não diga, sou jovem, porque Deus usou o Hudson Taylor. Deus usou esse moço quando ele era jovem, aos 17 anos. Ele ousou buscar a Deus e se entregou totalmente a Deus. Quase que imediatamente ele sentiu uma nítida impressão de que Deus queria que ele fosse um missionário. Fosse um missionário lá na China. E ele começou a se preparar então para o campo missionário, vivendo para isso desde a sua juventude. Aos 22 anos ele chegou primariamente lá a Xangai e proclamou o Evangelho de Deus, transformou grandemente a sua sociedade, ainda bem jovem. Também não diga sou jovem, porque temos outro exemplo, que é de Edwin Orr, que quando jovem, nascido e criado na Irlanda, aos 20 anos ele deixou um bom emprego, aos 20 anos ele deixou um bom emprego, no meio de uma grande depressão, no meio de um estado econômico muito ruim do seu país, para fazer uma turnê lá para a Grã-Bretanha, em sua bicicleta, e contar a qualquer um que quisesse ouvir o Evangelho de Jesus. E sua bicicleta foi falando de Jesus para todo mundo, e tinha de fato o espírito de missionário. Que essas pessoas possam diferenciar. Nós temos tanto conforto hoje em dia, tão pouco falando de Jesus. E pessoas que não tinham nem perto do que nós temos hoje, faziam muito mais por Jesus do que nós fazemos hoje. Então não dê a sobra de sua vida para Jesus Cristo. O pastor Hernandes Dias Lopes, que é bastante conhecido, ele falou certa vez como líder da igreja dele, dizendo que depois que ele realizasse todos os seus sonhos, realizasse o sonho de ser advogado, de ser político, aí sim ele queria entrar no seminário, aí sim ele queria viver e servir a Deus melhor. Aí o líder da igreja dele olhou para ele e disse o seguinte: você quer dar as sobras para Deus, mas Deus quer você hoje, Deus quer você agora, Deus quer a sua juventude, Deus quer a sua inteligência, Deus quer você por completo e agora. A partir dali ele abriu mão então dos seus sonhos para viver os sonhos que Deus tinha para ele. Que possamos muitas vezes então dizer: Deus, eu quero viver para Ti, mesmo que seja necessário abrir mão dos nossos sonhos. Talvez seja uma carreira, talvez seja uma faculdade, mas o melhor de tudo é viver a vontade de Deus para nós. Não importa o sonho que precisamos abandonar. Também não diga: já sou velho, não tenho mais nada a oferecer, porque o apóstolo Paulo, já na idade avançada, alguns dizem aos 60 anos, estava em Roma pregando o Evangelho. João também virou mártir, João Batista, João Apóstolo dizendo, lá quando escreveu o Apocalipse, já com uma idade avançada. Virou mártir não porque não foi martirizado, mas ele morreu na idade avançada, vivendo para Jesus Cristo também. É outro exemplo bíblico que temos idade avançada servindo a Jesus, entre tantos outros. Outro exemplo que nós podemos ter, que está mais perto um pouco de nós, do que em termos de época, de data, é George Miller, que apesar de nascer no século XIX, lá na Alemanha, ele posteriormente mudou-se para a Inglaterra, onde se tornou um grande evangelista, onde ele abriu orfanatos e ficou conhecido por isso. George Miller fundou diversas instituições de caridades, sendo mais famoso o orfanato de Ashton Down. Então ele decidiu dedicar a sua vida para isso, e mesmo na sua velhice, quando muitos esperariam que se aposentadoria não fizesse mais nada, ele continuou a servir a Deus, continuou a servir os órfãos até o dia de sua morte. E se envolveu ativamente no cuidado de crianças que não tinham pais, não tinham mães. Idade já bem avançada. Então quem somos nós para dizer que sou jovem, ou sou velho, ou também esse ou aquele problema? A Bíblia tem diversos exemplos de pessoas que serviram a Deus. A história do cristianismo traz diversos exemplos para nós. Devemos olhar para isso e nos inspirar a dizer:
Deus, me ajuda a ser como seus servos e a pregar o Evangelho, a servir da melhor maneira possível. Estou legado a essas pessoas, são um lembrete para nós, que podemos servir a Deus em qualquer idade, em qualquer momento de nossas vidas. Então não importa a sua idade, não importa a sua profissão, estado social, Deus pode usar exatamente como você é. Exatamente como você é. Veja então o que o Senhor disse a Gideão, por exemplo. A gente vê isso em Juízes 6, 14 a 16. Diz o seguinte, essa passagem bíblica. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Observe aqui que Deus escolheu Gideão, embora ele faça que seu clã era os menores, ele utilizou ele. Então observe que o Senhor escolheu pessoas que muitas vezes parecem capacitadas, que são discípulos de Jesus Cristo. Não eram homens com status social na sociedade, eram pescadores, mas Deus usou esses pescadores para serem postos, ser discípulos, pregarem o seu evangelho para as primeiras pessoas. Então devemos viver para Deus, do modo que nós somos, não importa quem nós somos. 1 Samuel 16, 6 a 7 nós lemos: aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nessa passagem Deus fala que escolhe Davi, embora parecesse ser mais fraco e frágil. Porque Deus nos sonda, Deus nos conhece, Deus nos usa. Nós vemos o exterior das pessoas, nós vemos o que a pessoa pode fazer, mas Deus é quem sabe, quem conhece aquela pessoa, quem usa a pessoa. Possamos entregar a Deus de fato. No verso 8 nós lemos aqui Jeremias 1: não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Irmãos, Jeremias tinha pelo menos 2 motivos para ter medo. Primeiro, Jeremias era jovem. Em segundo lugar, sua mensagem era difícil de ouvir. Mas a presença de Deus na vida de Jeremias era maior que tudo isso. Então, não tenha medo de desafios. Jeremias tinha que falar para uma geração incrédula, para levar a mensagem que eles seriam destruídos por Deus. Nossa mensagem ainda é melhor, que Jesus Cristo vai te salvar. Mas se você crer nele, Jesus Cristo, a revelação máxima de Deus, esteve entre nós, está entre nós. Creia nele e você terá a vida eterna. Possamos pregar esta mensagem para essa pessoa. Não tenha medo dos desafios que vierem na sua vida, pois Deus é maior que qualquer desafio que você possa enfrentar. Quando nós encontramos um desafio maior que nós, é uma oportunidade para Deus ser glorificado, porque Deus age quando podemos agir. Jeremias, então, ele tinha muitos temores a Deus, trabalhou seus sentimentos e traumas para que fossem curados, fortalecidos por Deus. Com Cristo, quando vivemos para Ele, há uma vida muito mais simples, melhor e guiada por Ele. Não teremos caminhos tortuosos vivendo longe de Deus. É claro que temos obstáculos a ser vencidos aqui. Podem parecer muitas vezes desafios difíceis demais. Mas humanamente realmente são muitas vezes. Mas com Deus podemos vencer eles. E como discípulos que foram chamados por Deus para entrar no barco no meio da tempestade, nós também muitas vezes somos chamados para entrar no barco no meio de uma tempestade. Não é literalmente, mas entrar no barco com Jesus. Porque Jesus está conosco mesmo em meio à tempestade. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio a sofrimentos. Você conheceu o relato, quando começou a tempestade, Jesus estava dormindo e os discípulos se apavoraram.
Talvez nós também estamos apavorados, Deus estando no barco com Jesus. Que possamos orar, Deus, nos dê coragem. Deus me ajude a enfrentar as tempestades. Deus me ajude a enfrentar o desafio da minha vida. Porque Deus não está dormindo. Podemos achar que está, mas Ele não está. Mas você nunca estará sozinho. E Jesus sempre estará com você. Você de fato acredita que o Senhor pode te fortalecer e te ajudar? Não importa a situação, segurando firme na sua mão, entrega a sua vida a Ele, creia nisso. O Senhor acalma a tempestade, mas também nos leva para o outro lado do rio, nos leva ao lugar mais seguro. E mesmo em tempestade, Ele não nos abandona. Aqui o chamado de Jeremias certamente não foi fácil. Primeiro precisou derrubar para então construir. Primeiro precisou arrancar para depois plantar, vencendo todo o mal e construindo bem. Não é fácil, é difícil ver muitas vezes o chamado de Deus, mas certamente o melhor para nós. Deus está te chamando para viver para Ele. Deus chama pessoas para terem coragem de proclamar a sua mensagem. Assim como Isaías fala da salvação do Senhor, Ezequiel fala da glória do Senhor, Daniel fala do reino do Senhor, Jeremias proclama incessantemente o julgamento do Senhor. Tantos outros profetas que são chamados por Deus, nós também somos hoje chamados por Deus para proclamar a sua palavra. Jeremias teve coragem em meio a uma sociedade ruim. Nós também temos uma sociedade incrédula, devemos ter coragem de pregar o Evangelho para ela. Quando nós buscamos fazer a obra de Deus, surgem obstáculos, mas podemos superar todos eles com o poder de Deus. Então Deus tem um chamado para a sua vida e 3 verdades que mudam a sua vida. Primeiro, você tem um chamado. Segundo, Deus te capacita. E terceiro, servir a Cristo sempre vale a pena. Servir a Cristo sempre vale a pena, não importa a situação que esteja enfrentando. O verso 8 diz: não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Deus diz para Jeremias palavras que encorajam ele, que dão força a ele, que fortalecem seu chamado. Ao mesmo tempo que todos nós somos encorajados a confiar nesse Deus, na presença, na proteção dele, em nossas próprias vidas e nos chamados individuais que Ele nos faz. Assim como Deus estava com Jeremias, Ele promete estar por nós hoje também. Lá em Mateus 28, 20, nós lemos que estará com sua igreja, com seu povo, com seus discípulos até a consumação dos séculos, nos cuidando, nos auxiliando até o fim. Servir a Cristo significa abandonar o pecado e viver uma vida de acordo com os mandamentos e princípios que encontramos aqui na Bíblia Sagrada. Essa vida de santidade e obediência nos traz alegria, paz, uma satisfação que não pode ser preenchida por coisas passageiras. As pessoas buscam felicidade e paz em diversos lugares, mas a verdadeira paz se encontra em Jesus Cristo. Porque em Cristo podemos ter paz em meio a problemas que nos sobrevêm. Então nunca desanime e nunca ache que o seu trabalho é em vão, que o seu trabalho para Deus é inútil, que não vale a pena. Talvez as pessoas não lhe notem, mas Deus sabe o seu coração, Deus sabe que você está servindo. Seja no secreto, Deus vai te recompensar. E com Cristo, nós somos mais que vencedores. Nossa vitória é garantida. Deus estará para sempre conosco. Nós lemos em 1 Coríntios 15, 58 o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Sabemos que em Deus, nada que fazemos para Deus é em vão. Talvez não vejamos resultados, mas Deus trabalha mesmo quando nós não vemos. Nós temos 2 motivos por que servir a Cristo vale a pena. E tantos outros, podemos falar sobre 2. Primeiro, que Deus nunca nos abandona. Estar com Deus certamente não estará ausente de problemas. Tem os problemas. Deus disse para Jeremias, por exemplo, que os seus inimigos iriam lutar contra ele.
Está lá no verso 19 de Jeremias 1. Mas a diferença é que Jeremias não estaria lutando sozinho. Deus estaria com ele. Talvez hoje você se veja cercado por problemas, por desafios, coisas que você acha que não vai superar de maneira nenhuma. Mas lembre que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de cada problema e preocupação em sua vida. Deus está cuidando de você. E o segundo motivo ali é porque a morte não é o fim. A gente pode servir a Cristo e vale a pena porque o fim não é aqui. Tomar a decisão ao lado de Cristo é a decisão mais importante de nossas vidas. Morrer sem Cristo significa passar a eternidade longe de Deus, sofrendo no inferno eterno. Significa passar uma separação, passar o resto da vida, que não tem fim, longe de Deus. Agora, crer em Jesus Cristo é passar o resto da vida com Cristo no céu, na alegria sem fim, onde não há choro, não há lágrima. Que possamos pregar essa verdade para os demais, viver essa verdade. Precisamos viver e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Como igreja, nós temos essa missão, viver e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, dinheiro passa, fama passa, status passa, nossos bens materiais passam. Mas as pessoas, elas não passam, porque elas têm uma morte física, mas elas vão durar para todos sempre. Então devemos investir na eternidade, isto é, investir nas pessoas. Não desperdice a sua vida longe de Cristo. Então, irmãos, qual a sua postura em relação a Cristo? C.S. Lewis, certa vez, disse, tem uma citação bastante famosa, muito bonita, que ele disse o seguinte a respeito disso, a respeito de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ele disse o seguinte: Estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. A respeito de Cristo, no caso. Estou disposto a aceitar Jesus como grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. O homem que fosse somente o homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Ele seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o próprio diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem, no caso de Jesus Cristo, é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prosternar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora, parece-me óbvio que ele não era um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tem que acertar que a ideia que ele era Deus. C.S. Lewis falou aqui que Jesus era um lunático ou qualquer outra coisa. Não poderíamos falar que muitos falam que Jesus também é só o mestre da moral. Mas o caminho que devemos trilhar é o caminho bíblico de afirmar que Jesus é Deus. E somente essa afirmação é verdadeira. Muitas vezes as pessoas dizem que Jesus foi um grande filósofo, Jesus foi um grande mestre, Jesus é um grande exemplo para nós. Mas Ele é muito mais do que isso. Ele é Deus, o próprio Deus que se encarnou, que morreu na cruz para nos dar a salvação. Que possamos pregar cada um essa verdade. Está firmado nisso, pregar essa verdade aos outros. Então, irmãos, concluindo, aceite o propósito de Deus para a sua vida e viva o chamado que Ele tem para você. No texto de Jeremias 29, 12, nós lemos: Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Nós podemos aplicar isso na nossa vida também. Deus sempre nos ouve, não importa.
Desabafe para Deus, fale o que está no seu coração para Deus. Deus vai te ouvir. Busque a Deus de todo o coração. Deus tem um chamado para a sua vida. Você não é inútil. O que você faz não é em vão. Você faz para Deus, não é em vão. Então, irmãos, 3 verdades que mudam a minha, que mudam a sua vida. Primeiro, você tem um chamado. Segundo, Deus te capacita. Não é pelas suas próprias forças, mas é pela força do nosso Deus. E terceiro, servir a Cristo sempre vale a pena. Pode parecer que não, ainda mais no mundo que nós vivemos, tenta sempre negar a Cristo, dizer que não precisamos de Cristo. Mas sempre precisamos de Cristo. E sempre vale a pena pagar o preço de carregar a nossa cruz, negar a nós mesmos e servir. Que isso esteja no coração de cada um aqui. De fato, vivamos para Deus, vivamos pregando Deus para as pessoas. Estar orando. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a capacidade não vem de nós, mas vem de Ti. Obrigado porque Tu cuida de nós. Obrigado porque Tu nos chamou para vivermos para Ti, para vivermos para a Tua glória, para pregarmos o Evangelho. Agora eu te peço, Senhor Deus, trabalhe nossos corações, tira toda a timidez, tira tudo que nos impede de viver verdadeiramente o Evangelho e anunciar verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo para as demais pessoas. Trabalhe em nós, Deus, para que sejamos uma igreja missionária, uma igreja que vive para Ti e te anuncia para os demais. Trabalhe em nossos corações, trabalhe em nossas vidas. Muito obrigado por tudo que tem feito por nós, meu Deus. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui essa noite. Muito obrigado por essa congregação. Continue nos conduzindo, Senhor, conforme a Tua perfeita, boa e agradável vontade. Trabalhe em nós, Senhor. Trabalhe em nós, Senhor. Não nos deixe ficar em zona de conforto. Não nos deixe desanimar. Mas ajuda-nos para servir a Ti. A servir a Ti é mostrar o Teu reino. Senhor, dá-nos crescimento, Senhor, dá-nos crescimento espiritual, dá-nos crescimento numérico, Senhor. Sejamos sempre obedientes a Ti, sabendo que o trabalho é Teu, sabendo que Tu está à frente de tudo que fazemos. E agora eu peço, Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um aqui nesta noite, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.